que eu mais uma vez dou as boas-vindas a todos vós e especialmente ao nosso convidado, o professor António Vicente, que é licenciado em Engenharia Alimentar pela Escola Superior de Biotecnologia da Universidade do Porto e é também doutorado em Engenharia Química e Biológica pela Universidade do Minho, em Braga. Atualmente hoje é professor no Departamento de Engenharia Biológica e também investigador do Centro de Engenharia Biológica e vice-presidente da Escola de Engenharia da Universidade do Minho. Atualmente as suas áreas de interesse focam-se na micro e na nanotecnologia aplicada ao setor alimentar, também a nível de sistemas de digestão in vitro para avaliação do destino dos alimentos no trato gastrointestinal, enfim, entre outras, e também as tecnologias de reatores biológicos. Ele hoje connosco vem-nos falar de novas tecnologias que são inovadoras, tecnologias mais verdes para a extração de compostos de valor acrescentado. Compostos esses que possam ser aplicados a diferentes setores, nomeadamente às indústrias agroalimentares. E com isto, dou então a palavra ao professor António Vicente. Muito bem, muito obrigado. Obviamente é um gosto estar aqui convosco, agradeço imenso o convite que me fizeram. Vamos começar esta aventura e começamos por justificar um pouco o porquê da utilização de tecnologias mais verdes, como se diz aqui, para a extração de compostos de valor acrescentado. Em boa verdade, o verdes não tem nada a ver com a cor daquilo que estão a ver na fotografia. Este verde, como sabem, ou como podem imaginar, tem muito que ver com a questão ambiental que está subjacente normalmente às tecnologias de extração convencionais. E neste momento dizer-vos o quê? Quando estamos a falar de tecnologias mais verdes para a extração, ou extração verde, como está no título do slide, o que queremos realmente é tentar reduzir o consumo energético, normalmente associado a tecnologias de extração convencionais, reduzir, se possível, eliminar a utilização de solventes sintéticos e orgânicos, perdão, portanto, solventes quase sempre, ou praticamente sempre iremos precisar, mas podem ser solventes que não tenham um impacto ambiental significativo, por exemplo, a água ou o etanol. Depois também queremos reduzir a geração de correntes de desperdício, queremos reduzir o tempo operacional e se conseguíssemos fazer tudo isto, então seríamos felizes. Se ainda por cima conseguirmos aumentar o rendimento dos processos de extração, aumentar um parâmetro que é muito importante, que é a seletividade, eu já detalho um pouquinho mais isto, e aumentar a qualidade daquilo que nós extraímos, e quando digo aumentar a qualidade significa genericamente aumentar a concentração daquilo que nós queremos extrair na corrente do extrato e principalmente reduzir o mais possível a presença de contaminantes nesse mesmo extrato. E em boa verdade a seletividade, indo aqui um pouquinho atrás, a seletividade tem muito que ver com isto. Porquê? Em muitas situações, quando fazemos uma extração de determinado composto, vêm outros compostos junto. Esse processo não é suficientemente seletivo para nos permitir separar apenas o que nós queremos e deixar de fora o que não queremos. E, portanto, essa seletividade é relativamente reduzida nessa situação. O que nós gostaríamos era de ter processos que permitissem extrair apenas aquilo que nós pretendemos para evitar, por exemplo, ou um segundo passo de extração para reduzir ou eliminar aqueles compostos que nós não queremos que estejam junto com o que nós queremos extrair. Isso implicaria, obviamente, muito mais custos, mais tempo, etc, etc. E, por outro lado, ao aumentar a seletividade, ou seja, ao termos mais do que nós queremos e menos do que não queremos, aumentamos claramente o valor acrescentado do produto final, porque vai estar mais puro no componente que nos interessa. Portanto, isto significa o quê? Que basicamente o que nós gostaríamos de poder fazer era uma alteração, uma migração, um shift, como se diz aí em baixo na última frase, de processos baseados em solventes orgânicos convencionais para processos novos,
onde tendencialmente tenhamos zero waste, ou seja, desperdício zero no final. E, portanto, isto enquadra-se perfeitamente no que está aí nessa bola azul com a seta, que é a iniciativa Zero Waste Europe, ou seja, tentarmos ter um processo o mais possível livre de resíduos. Indo diretamente ao assunto, porque só temos meia hora, que passa rápido, a nossa proposta, há várias alternativas para fazer aquilo que estava no slide anterior, mas a nossa proposta é utilizar tecnologias baseadas na aplicação de campos elétricos. Agora, imaginem o seguinte, eu penso que todos estarei, pronto, assumindo que uma boa parte das pessoas não esteja, obviamente, dentro destes assuntos, e perdoem-me àqueles que estão por estar a falar de uma forma tão básica agora, mas penso que é importante para percebermos o que é que está aqui em causa. Imaginem, e lembram-se com certeza daqueles aquecedores que antigamente havia em casa, que tinham assim umas barrinhas, umas resistências, não era isso? Umas barras que quando se ligava ao aquecedor ficavam com um vermelho vivo e emitiam calor. Pronto, aquecedor por resistência elétrica. Basicamente, porque é que essa barrinha ficava quente? E aquecia o ambiente à sua volta. Porque nós aplicávamos uma diferença de potencial, portanto, aplicávamos uma tensão nas tomadas da nossa casa, isso anda à volta dos 220, 240 volts, e essa tensão iria forçar uma corrente elétrica a passar pela resistência. Como essa resistência resistia à passagem da corrente elétrica, havia e há a geração de calor por via dessa passagem da corrente elétrica pelo material que tem alguma resistência à sua passagem. Muito bem. O que é que nós pensamos aqui há muito tempo atrás? Bom, se fizermos a mesma coisa com uma substância, um alimento, por exemplo, estaremos ou poderemos aquecer esse alimento todo por igual, ao mesmo tempo que estamos a aplicar uma corrente elétrica que pode ter outros efeitos. Bom, isto evoluiu anos e anos. Hoje em dia, esta tecnologia de que vos estou a falar tem um nome, chama-se aquecimento óhmico, porque se baseia na lei de Ohm, se alguém se lembra ainda dos tempos da física do liceu. E, portanto, chama-se aquecimento óhmico e já existem equipamentos industriais para fazer tratamento de 2000 kWh. Portanto, isso já não é propriamente uma novidade. Então, o que é que nós trouxemos aqui como novidade? É que, ao estudar os efeitos da corrente elétrica em matrizes biológicas, portanto, na altura eram alimentos, agora, entretanto, como vão perceber a seguir, já estendemos para outras coisas, percebemos que essa corrente elétrica, além de provocar o aquecimento, etc., tinha efeitos em estruturas, em moléculas, na verdade, nas proteínas, mas também tinha efeitos, por exemplo, nas paredes celulares, porque conseguia abrir e fechar poros nas paredes celulares. A seguir eu explico um pouco melhor como. E então nós pensamos, bom, se nós conseguimos abrir poros nas paredes celulares das estruturas de um vegetal, por exemplo, se calhar conseguimos melhorar a extração do que seja que for que está dentro dessas células. E pronto, este foi o pensamento de base que nos permitiu pensar que as tecnologias baseadas em campos elétricos seriam relevantes ou interessantes para fomentar processos de extração. E o que é que ganhávamos com isto? Bom, os solventes, ou sei lá, o cloroforme, o hexano, que se usam nos processos clássicos para rebentar as paredes celulares e fazer esta extração já não eram precisos, porque nós tínhamos a corrente elétrica para isso. Portanto, este foi o princípio de base que deu origem àquilo que vos vou apresentar hoje, ou continuarei a apresentar. Este slide que aqui está é basicamente só um resumo das várias tecnologias, que depois começamos a dar nomes consoante as diferentes especificidades de cada uma. Por exemplo, se virem aqui no canto inferior, no canto superior esquerdo da figura, tenho aqui um OH. Este OH é o ohmic heating, aquecimento óhmico de que eu estava a falar. Portanto, aqui o que é importante? Temos efeitos térmicos, isto foi feito para aquecer, e o heating está ali, é para isso que está. E pronto, e basicamente não temos muito maiores efeitos sobre as células, porque o aquecimento óhmico está pensado para preponderantemente aquecer, seja o que for que queremos aquecer. No entanto, e agora reparem por favor que esta figura é um bocadinho complexa porque tem 3 escalas diferentes. Aqui em baixo tem o campo elétrico aplicado. Lembram-se que eu disse, epá, nós podemos fazer isto com a corrente da nossa casa, 220, 240 volts. Bom,
são tensões relativamente baixas, relativamente reduzidas. Mas nós podemos aumentar esses valores de tensão até cerca de 1000, 10.000 ou 100.000 volts. E aplicar isso em intervalos pequenos de 1 centímetro, daí os volts por centímetro que vocês veem em baixo, que até está em kilovolts, mas eu dei-vos valores em volts, desculpem. Portanto, fazendo variar a intensidade do campo elétrico, que é esta barra que está aqui em baixo, nós conseguimos ter mais ou menos efeitos a determinado nível, nomeadamente na ruptura das células que vos falava há pouco. Depois, podemos ter mais ou menos aquecimento se com essa diferença de potencial que se aplica estiver relacionada a menor ou maior quantidade de energia. E isso vê-se aqui neste eixo vertical do lado esquerdo. Estão a ver? Energy input, input de energia. Portanto, quando temos inputs de energia maiores, temos tecnologias que essencialmente preponderam em aquecimentos, portanto, efeitos térmicos. Se reduzirmos a quantidade de energia que estamos a fazer chegar ao sistema, mas aumentarmos a intensidade do campo elétrico, que é o que acontece aqui nesta região, então vamos ter aqui efeitos que estão aqui nesta seta azul de amaciamento dos tecidos e permeabilização das células. Se isso for muito elevado, o campo elétrico que se usa, podemos ter até mesmo desintegração total das células. E aí já temos tecnologias que já não se chamam de aquecimento óhmico, mas chamam-se, por exemplo, campos elétricos pulsados. Este PEF é o que quer dizer Pulsed Electric Fields. Está bem? Portanto, para não complicar muito mais, ficamos por isto. Temos tecnologias onde temos grandes capacidades de aquecimento, por via da aplicação de campos elétricos, e outras em que a capacidade de aquecimento é menor, mas tem, por outro lado, maior capacidade de permeabilização, portanto, aumentar a capacidade de ruptura celular, que são as que realmente nos interessam, em boa verdade, agora para o que nós queremos fazer aqui. Então, vamos começar a apresentar-vos um bocadinho dessas tecnologias. Olha, esta que está aqui, que é o que eu vos falei antes, o Pulsed Electric Fields, eu aqui só queria mostrar-vos como é que isto se poderia fazer na prática. E aqui o que é que temos? Temos um produto, desculpem que a qualidade da imagem não é fantástica, acabei de perceber ao projetar que fica meio desfocada, mas pronto, espero que se entenda o que está aqui. Então o que é que nós temos e como é que isto funciona? Vamos olhar aqui para, temos um produto que é bombeado para dentro do sistema e o sistema consiste numa série de câmaras que são estas 4 unidades que estão aqui, onde o produto vai sucessivamente sendo tratado por aqui fora. E depois disso temos o produto processado. Pronto. Então o que é que se passa em cada uma destas câmaras? Em todas se passa exatamente a mesma coisa, mas eu tenho detalhado isso aqui do lado direito da figura. Então o que é que se passa aqui dentro destas câmaras? Cada câmara destas tem lateralmente, portanto esta barra preta e esta outra barra preta que aqui estão, correspondem a estas zonas que tenho aqui com mais em cima e outras com mais em baixo. Isto basicamente o que é que são? São 2 elétrodos. E estes 2 elétrodos têm um potencial positivo e outro um potencial negativo. Daí haver a diferença de potencial e um campo elétrico que se gera entre os dois, portanto, nesta zona aqui. Então o que é que acontece? O elétrodo negativo, que está aqui na figura na parte de baixo, vai atrair a si as cargas positivas. E o elétron positivo lá em cima vai fazer justamente o contrário, vai atrair para si as cargas negativas. Isto gera nas próprias células também um desequilíbrio que, em algumas circunstâncias, e nomeadamente quando se aplicam campos elétricos com uma intensidade relativamente elevada, faz com que as estruturas que estão na membrana e nas paredes da célula, algumas delas, se desintegrem ou desagreguem. E isto faz com que a abertura de poros aconteça e, portanto, temos a tal ruptura celular. Dependendo da intensidade desta diferença de potencial entre o elétrodo positivo e negativo, nós podemos ter uma ruptura que pode ser reversível, ou seja, a parede da célula abre, mas quando nós paramos o tratamento, ela volta a fechar. Ou então, se tivermos campos elétricos muito elevados, temos uma ruptura que é definitiva. A parede abre e não volta a fechar mais. Neste segundo caso, atingimos o nosso objetivo, que é simplesmente permitir que as células libertem o seu conteúdo de uma forma mais simples. Pronto, este é o princípio de funcionamento.
E agora tenho aqui um exemplo de uma célula da Kepler. Aqui a construção é um pouco diferente, mas o esquema é exatamente o mesmo. Nós vamos ter, basicamente, 2 elétrodos e aqui uma câmarazinha que está aqui, esta figura a castanho. Pronto, isto aqui já está tudo bonitinho, com apertos e tal, para mostrar o quê? Que isto pode atingir temperaturas acima dos 100 graus e, portanto, temos que pressurizar o sistema. Basicamente é por isso que isto está aqui desta forma. E o que é que nós estávamos aqui a tratar? Entre os 2 elétrodos, que neste caso temos aqui um elétrodo na parte de cima, que é ligado por aqui, e um elétrodo na parte de baixo, que é ligado por estes grampozinhos aqui, esta placa cá em baixo, que está aqui representada no desenho. Temos uma diferença de potencial que se estabelece entre os 2 elétrodos, e aqui pusemos sementes de uva, grainhas de uva. E o que é que fizemos? Aplicamos diferenças de potencial sucessivamente maiores, ao ponto de ter acontecido quase uma desgraça, que foi uma descarga enorme de corrente do elétrodo positivo para o elétrodo negativo e que provocou enfim, se quiserem, este raio que aqui está representado. Pronto. Esta situação não deve ser atingida, porque é uma situação que obviamente provoca depois a disrupção do sistema. Mas, no entanto, levamos isto até este ponto, porquê? Porque depois queremos mostrar-vos aqui em baixo o efeito naquela pasta ou naquela mistura de grainhas que tínhamos aqui dentro para ser tratadas. Estão a ver? Desde o ponto 1, 2, 3 e 4, temos sucessivamente maior quantidade de material das grainhas libertada para o meio, ao ponto de ficar assim uma papa, como se vê aqui nas 2 últimas fotografias. E isto foi feito com, como digo, grainhas de uva extraídas ou recolhidas, enfim, de um processo de vinificação. Confesso agora já não sei de quando, nem de onde exatamente, mas é o resultado final. Bom, é importante percebermos como é que funciona este tipo de sistemas, ou seja, como é que eu consigo fazer tal descarga? Eu não sei se recordam, mas na primeira figura de que vos falei, tínhamos uma diferença de potencial que podia chegar a 10.000 volts por centímetro. Isto é uma diferença de potencial enorme. E nós só conseguimos fazer isto com um sistema especial, em que temos aquilo a que nós chamamos um condensador, ou vários condensadores, que aqui em inglês se diz capacitors, a funcionar, e basicamente a sua função o que é? Acumular energia elétrica até que um interruptor faz disparar a quantidade de energia que lá está acumulada num brevíssimo intervalo de tempo. E quando isso acontece, temos uma descarga elétrica brutal, com valores daquela ordem que vos falei. E é essa descarga importante que provoca o efeito que vos mostrei há pouco naquelas grainhas. Portanto, este é o princípio de funcionamento de campos elétricos pulsados, ou seja, é assim que se geram os pulsos elétricos. Depois o que é que acontece logo a seguir que o pulso é libertado? Bom, os condensadores têm que voltar a carregar, portanto há um período em que não há tratamento, e quando eles estiverem carregados, novo pulso acontece, com um intervalo de tempo muito curto, normalmente milissegundos. Ou seja, se eu conseguir controlar a intensidade do campo elétrico, portanto o valor daquela voltagem elevada ou menor, se eu conseguir controlar o tempo durante o qual estou a aplicar essa voltagem, os tais milissegundos, mais ou menos, e se eu conseguir controlar o tempo de tratamento total, certamente terei resultados diferentes no que diz respeito à extração dos compostos que me interessam. Este exemplo que eu aqui tenho, esta figura que aqui tenho, é para vos mostrar que o sistema, até agora que eu vos mostrei, aquelas câmaras que vos mostrei eram câmaras batch, ou seja, é por batelada. Enchem-se, aplica-se a diferença de potencial, aquilo é tratado, esvaziam-se a câmara e volta-se a encher. Mas isto também pode ser aplicado num sistema contínuo, portanto temos aqui o produto a passar, são estas 2 setas pretas, e temos os elétrodos na parede do tubo, e portanto eles vão aplicando o tratamento à medida que o produto passa, e portanto assim conseguimos um tratamento contínuo, que também é algo que pode interessar em termos industriais. Interessa com certeza. Este slide está aqui para vos dar conta disso. Ora bem, então o que é que isto significa? Que nós podemos usar esta extração, esta tecnologia de campos elétricos pulsados para destruir a membrana celular, eventualmente libertando os conteúdos que as células têm lá dentro. E, portanto, temos aqui os vários parâmetros que temos que controlar, que era isso que eu estava a dizer há pouco.
a intensidade do campo elétrico, a quantidade de energia que estamos a colocar lá dentro, que vai depender, obviamente, da intensidade do campo elétrico e também do tempo que vamos aplicar esse campo elétrico, o número de pulsos por segundo ou por minuto e a temperatura do tratamento a que vamos conseguir chegar, que podemos também tentar regulá-la de alguma maneira. Claro que tudo também vai depender do material que está a ser tratado. Tratar grainhas de uva não é a mesma coisa que tratar cascas de pinheiro ou outra coisa qualquer. O que é que conseguimos com isto? Melhorar a extração, reduzir o tempo de extração, melhorar a libertação de compostos de interesse que estejam dentro da célula, intracelulares, portanto, minimizar, porque como isto é uma tecnologia com baixas temperaturas, minimizar a degradação de compostos que sejam sensíveis à temperatura, isto é relevante e importante, e podemos inclusivamente usar esta tecnologia não como tratamento por si, mas como pré-tratamento para depois a seguir se aplicar uma extração convencional com solventes, mas já muito mais facilitada, porque nós já fizemos parte do trabalho anteriormente. Claro que isto tem algumas desvantagens, por exemplo, se estamos a contar com isto para destruir esporos bacterianos, o que não é normalmente o approach mais sensato, porque enfim, não é tão forte quanto isso. Claro que só podemos aplicar isto em coisas que façam contacto elétrico com os elétrodos, portanto, tipicamente suspensões ou líquidos, não podemos aplicar isto a sólidos que depois não conduzem nada. Há a possibilidade de haver eletrólise, dependendo dos valores que se utilizam. E no caso dos PEFs, dos Pulsed Electric Fields, temos ainda alguns problemas de scale-up. Aquilo que eu vos disse no início para o aquecimento óhmico, que já havia tratamento, ou equipamentos para tratar cerca de 2000 kWh, no caso dos campos elétricos pulsados, não chegamos a esses valores ainda, portanto é para valores menores. Também está aqui como desvantagem a segurança, mas enfim, vamos pensar que quando temos um equipamento industrial ele está desenhado para que as pessoas não andem lá a meter os dedos e não apanhem uma descarga que os ponham com os cabelos em pé, como é lógico. Ora bem, depois, o aquecimento óhmico, eu há pouco deixei um pouco de lado e disse, isto é só para aquecer, mas o que nós verificamos foi que além de aquecer, os efeitos elétricos também lá estão, portanto tudo o que eu estive a falar até agora para os campos elétricos pulsados é válido para o óhmico, só que numa extensão menor, ou seja, possivelmente o aquecimento óhmico não vai poder ser aplicado para situações em que é necessário um pulso muito forte de energia, mas pode ser aplicado para substâncias ou tecidos cujas células sejam menos, como é que é dizer, menos resistentes e, portanto, de alguma maneira consigamos também libertar o seu conteúdo, a fazê-las permeabilizar sem recurso a intensidades de campo elétrico tão elevadas. E, portanto, aí o aquecimento óhmico serve perfeitamente para esse efeito. E, aliás, eu tenho umas fotos que vos vou mostrar já de seguida. Ora bem, aqui, tal como no caso dos PEFs, as variáveis são as mesmas, a temperatura, o campo elétrico, a diferença de potencial que se utiliza, a frequência, os elétrodos estarem mais ou menos afastados, porque isso vai fazer variar a intensidade do campo elétrico, o tempo durante o qual se aplica e o tipo de solvente que se usa. Como no caso anterior, a mesma coisa. Portanto, as variáveis que são variáveis elétricas estão praticamente as mesmas. O desenho é muito semelhante. Olhem, tenho aqui esta foto que está aqui do lado esquerdo até do nosso laboratório. Estão a ver aqui um elétrodo prateado, não é? Que está aqui do lado esquerdo, do lado direito tem outro, está meio tapado pela figura, mas temos outro elétrodo. Isto que vocês estão a ver aqui no meio são algas marinhas que estão a ser tratadas para extração de componentes de lá dentro das células. As vantagens são muito semelhantes também. Temos aquecimento rápido, temos uma taxa de consumo de energia muito mais reduzida do que acontece nas extrações convencionais. Temos grandes quantidades ou percentagens de recuperação de componentes que queremos extrair. Praticamente o uso de solventes está reduzido ao mínimo. Tempos de extração muito curtos, tal como no caso dos PEFs, e eventualmente podemos até ter efeitos de permeabilização permanente de células, aqui menos evidentes que no caso anterior, porque, como já vos disse, o tratamento é muito mais suave do ponto de vista elétrico. Bom, isto é um pouco aquilo de que vos falei, só que está escrito de outra maneira, portanto são os principais fatores que há que ter em conta, ou seja, os campos elétricos aplicados, a frequência,
portanto, da corrente elétrica, no caso das nossas casas é cerca de 50 Hz, mas pode-se fazer variar isto. A intensidade da corrente elétrica que atravessa o produto e depois a quantidade de calor, aqui no caso do aquecimento óhmico isto é relevante, nos PEFs nem tanto, a quantidade de calor que se gera internamente e que pode fazer aumentar a temperatura para valores que não nos interessam, portanto isto é preciso regular. De resto, é uma coisa muito semelhante em termos conceptuais. Eu agora estaria na hora, está aqui, ao final, já nem me lembrava que tínhamos aqui uma fotografia do equipamento completo. Este é o equipamento laboratorial, pequenino, isto leva 50 mililitros, portanto serve para experiências de laboratório. Mas, basicamente, o que nós temos que controlar está tudo controlado aqui. Portanto, temos basicamente um amplificador que nos vai aumentar a diferença de potencial que queremos usar, temos um gerador de funções que nos vai dar estes parâmetros que aqui estão do lado direito, no canto superior direito, portanto, tipo de curva que vamos ter, se é sinusoidal, se vamos ter os tais pulsos, se temos ondas quadradas, como quisermos, e depois a câmara de tratamento e o sistema de aquisição de dados. Portanto, isto é um exemplo típico do trabalho que temos feito no laboratório, ou melhor, do sistema que temos usado no laboratório para fazer o trabalho. E isto são as fotografias que eu não queria deixar de vos dar de um aquecedor óhmico já a uma escala piloto. Este que aqui está trata cerca de, portanto tem uma potência de 60 kW, trata cerca de cerca de 100 a 200 kWh. Os industriais tratam 10 vezes mais, como vos disse, chegam aos 2000. Mas já são equipamentos já com algum respeito. E o que é que eu tenho aqui? Estas duas fotografias foram dois trabalhos diferentes que nós fizemos. Do lado esquerdo são células de batata roxa e a seta indica o lugar de ruptura e acho que se consegue perfeitamente ver o corante roxo da célula da batata roxa a sair para fora, portanto a ser libertado. Esta foi sujeita a um tratamento por aquecimento óhmico, portanto com campos elétricos. Do lado direito temos células de Escherichia coli, coitadas, eu acho que não houve nenhuma que tivesse sobrevivido, eu acho que se estivermos com atenção não há nenhuma que esteja com a membrana intacta, portanto elas estão ali umas partidas, outras com buracos e portanto quando eu falava em permeabilização da membrana celular era justamente a isto que eu me referia, não é? Portanto temos isto aqui também documentado e em boa verdade permitiu-nos, por exemplo, isto é um detalhe só, permitiu-nos, por exemplo, propor um modelo de morte celular, de morte celular, na verdade, de células de E. coli com tratamento por campos elétricos com diferentes tipos de intensidades. Estão a ver de 50 a 280 volts por centímetro. As curvas de morte térmica, que eram modestas inicialmente, começaram a ser bastante abruptas quando chegámos aos campos elétricos mais elevados, aqui a 280. Portanto, isto sem recurso à temperatura. Isto não está aqui escrito, mas eu sei, porque fomos nós que fizemos o trabalho. Isto foi feito a 30 graus. Portanto, as células, se tivessem que crescer, cresceriam alegremente. Não seria por causa da temperatura. Isto é exclusivamente efeito de eletricidade, está bem? Ora bem, o que é que tudo isto nos levou a fazer? Bom, sabemos tudo isto, sabemos já quais são as nossas capacidades, sabemos o que é que podemos tentar obter e, portanto, fizemos aplicações, ou temos estado a fazer e a trabalhar com aplicações várias para extração, essencialmente de materiais food grade, porque é com isso que trabalhamos, mas não está exclusivamente dedicado, pode não estar exclusivamente dedicado a isso, este tipo de tecnologia. Fizemos, como dizia, a extração de resíduos da indústria agroalimentar ou aqui no cantinho direito de culturas de microalgas ou cianobactérias, porque também são tipicamente organismos difíceis de trabalhar quando queremos extrair alguma coisa lá de dentro, portanto são difíceis, células bastante rígidas, que é difícil rebentar. E então, em termos de trabalho, o que fizemos foi trabalhar com cascas de uva, portanto grape skins, e depois sementes, que já vimos há pouco, com a dresch, portanto as cascas do malte que resultam do processo de cervejeiro e, como disse, também com as microalgas. Eu, para não estar aqui e não tinha tempo para vos mostrar tudo, portanto para não estar a perder muito tempo, e já meia hora já está praticamente no fim, mostro-vos apenas os resultados que tivemos com as cascas de uva e com as extrações dos compostos. E a primeira coisa que tenho que vos dizer é, nós fizemos aqui dois tipos de tratamento. Um
em que usamos toda a potencialidade dos campos elétricos para aumentar a temperatura até perto dos 100 graus. É esta linha verde que aqui está. Quando os tratamentos a 95 graus foram feitos assim. Outra, quando usamos a potencialidade dos campos elétricos, mas mantivemos a temperatura a cerca de 40 graus. Portanto, à partida, num valor razoável para não perdermos compostos ativos. E o terceiro tratamento, que é parecido com este segundo, este azul, portanto o vermelhinho que estou aqui a falar, que é o tratamento convencional com banho térmico e com solventes, mas que, por causa das limitações à transferência de calor que estas tecnologias convencionais têm, nos levou muito mais tempo a atingir os 40 graus do tratamento. Portanto, uma vez cerca de 90 minutos para atingir os 40 graus, ao passo que no outro caso, perdão, 90 minutos não, 90 segundos, ao passo que no outro caso, ao fim de 20 segundos, tínhamos a temperatura de 40 graus atingida. Portanto, esta é outra das vantagens de usar o campo elétrico. Ora bem, e aqui estão os resultados, assim muito blunt. Extração a 25 graus sem mais nada, deu-nos isto. Extração a 40 graus com tratamento convencional, que eu pus aqui 0 volts, ou seja, sem corrente elétrica, por 20 minutos, deu isto. Claro que melhorou, aumentei a temperatura. Se colocar os mesmos 20 minutos com o campo elétrico moderado, já conseguem ver a diferença do frasquinho 2 para o 3. Se, além disso, aumentar a temperatura para perto dos 100 graus, e em vez de 20 minutos usar apenas um segundo não, um minuto, aquele LED está ali a mais, peço desculpa. 1 minuto de tratamento, temos uma diferença ainda mais notória e, finalmente, se multiplicarmos os minutos, eu continuo o minuto errado, o segundo errado, peço desculpa, mas se multiplicarmos por 3, ou seja, fizermos 3 pulsos de 1 minuto cada um de tratamento, ainda conseguimos um resultado melhor. E agora reparem, estamos a falar de comparações entre 20 minutos e 1 minuto. Portanto, reduzimos 20 vezes o tempo. Isto em peles, portanto, em cascas de uva secas. Com as cascas frescas, a mesma coisa, muito semelhante, um esquema de tratamento parecido. Aqui apenas fiz uma extração com um tratamento de 1 minuto, porque, como veem, isto já estava completamente escuro. Ora bem, portanto, isto já nos deu aqui uma noção daquilo que vos estava a querer demonstrar. Eu acho que este é muito visual e ajuda-nos perfeitamente a perceber onde é que estão os efeitos elétricos. Entre o 2 e o 3, entre o 7 e o 8, vê-se perfeitamente qual é o efeito do campo elétrico, porque estão à mesma temperatura, o 2 e o 3, e o 7 e o 8 foram ambos a 40 graus, só que um tem campo elétrico, outro não. Veja-se a diferença. Depois, ainda outra coisa que tem que ver com a seletividade, e este é penso, o penúltimo slide que tenho para vos mostrar, tem que ver com a seletividade do tratamento. E era aqui que eu queria também chamar a vossa atenção. Por exemplo, no caso dos fenólicos, nós vemos que o efeito da temperatura realmente é muito relevante. Há algum efeito do tratamento elétrico, como se vê, quando há tratamento elétrico, aumentamos aqui do B para o C a quantidade de fenólicos extraídos, mas realmente o grande aumento de fenólicos extraídos tem que ver com o efeito da temperatura. E isto é interessante porque significa que podemos regular o efeito do campo elétrico e o efeito da temperatura para extrair mais ou menos compostos fenólicos. Mas se formos ver, por exemplo, no caso das antocianinas, também podemos fazer isso, mas já aqui a temperatura, por exemplo, é muito menos relevante do que é o campo elétrico. Portanto, o que é que significa? Com as combinações adequadas entre campo elétrico e temperatura, nós podemos fazer com que o nosso processo de extração seja mais dirigido às antocianinas ou, esquecendo um bocado as antocianinas, ir apenas para os fenólicos totais. Pode ser esse o interesse. E, portanto, a questão da seletividade está minimamente demonstrada aqui. Claro que há muito trabalho para fazer, isto foram os primeiros trabalhos que nós fizemos e, portanto, ainda há aqui muita coisa para desbravar. Mas, em boa verdade, penso eu que está mais ou menos evidente que nós vamos conseguir melhorar ou reduzir ou aumentar a seletividade para um composto ou para outro, ou para um tipo de composto ou para outro, consoante o tratamento que se fizer. No caso das uvas, das peles de uva frescas, é a mesma coisa. Portanto, não há aqui grandes alterações. Bom, isto são apenas slides que vos mostram
quais são os inputs de temperatura que nós precisamos, perdão, os inputs potência que nós precisamos de ter para manter a temperatura, é a linha azul a potência, e estão a ver que, claro, vamos precisar de alguma coisa para aquecer, mas depois a potência o consumo de potência é praticamente residual, no caso do aquecimento ómico, a partir do momento em que a temperatura final se atinge. Só é preciso ali uns pequenos inputs quando a temperatura começa a descer para voltar a pô-la no valor que queremos. Portanto, basicamente é residual o que vamos precisar a partir do momento em que atingimos a temperatura da operação. E, portanto, genericamente, e assim para termos umas conclusões gerais, o que é que nós sabemos? No caso dos resíduos da indústria de vinhos, bastam campos elétricos de intensidade reduzida e combinado com tratamentos de temperatura para favorecer a extração de solutos de cascas de uva. Também concluímos que o input de energia, no caso dos tratamentos térmicos por campos elétricos, é relativamente baixo. Claramente não temos contaminações microbiológicas aqui, porque já vimos atrás que os campos elétricos também ajudam a tratar desse aspecto, portanto a questão microbiológica também fica resolvida. E agora, claro, há uma série de coisas que precisamos de fazer, modular a extração, perceber qual é a estrutura química dos componentes que são extraídos, ou se houve alguma alteração por via da eletricidade, perceber se podemos aplicar isto para outros resíduos de indústrias alimentares e melhorar a sua valorização, por aí fora. Portanto, há muito trabalho para fazer aqui. Deixo agora ao vosso critério as perguntas. Isto é uma foto que nós fazemos todos os anos. Este ano que passou, infelizmente, não foi possível, mas fazemos pelo menos 2 dias fora, com o grupo todo, em ambiente wild. Isto foi no Parque Nacional da Peneda Gerês, já há algum tempo atrás, e resta-me agradecer a vossa paciência para me ouvirem este bocadinho.